Olá, tudo bem? Vamos para uma perguntinha. Hoje está um dia muito bonito, eu tenho que aproveitar os horários. Por que e para que Deus criou o dízimo? Eu quero dizer para vocês que Deus criou o dízimo porque viu a necessidade do povo, o povo mais pobre precisava de mais coisas, aquele que realmente precisa de quem pode doar. Mas Deus vendo no período passado que tudo começou com ofertas, Abel e Caim começou por ali, mais tarde todos davam só oferta. Só que Deus, ao perceber que o povo foi aumentando, iam ganhando, ia ficando egoísta, não ia distribuindo, não ia dividindo, Ele estabeleceu para aqueles que acreditavam nele o dízimo. Ele precisou de poder fazer isso porque ele via que essa parte mínima, 10%, ela sendo devolvida para uma pessoa, para um sacerdote, para alguém que ela, por parte dele que recebesse, iria fazer com que se fosse distribuído para o pobre. Mas só pode ser feito através de um sacerdote que ele recebe, ele ora por aquilo ali, e ele recebe, o espiritual recebe aquilo ali, Deus abençoa e permite que o sacerdote tanto coma do dízimo, não é esbalde não. Eu estou falando esbalde não porque não é justo. Existem grandes igrejas atualmente que entram muito mais do que 3 milhões. Então, e algumas também, as regras é que o próprio pastor, o dirigente do local, retenha 10% do valor de toda a arrecadação, ele tem direito a 10% em cima do que arrecada. Se o local arrecada 3 milhões de reais, então ele tem direito a 10% daquilo ali, acaba no fim ficando um salário. Então tem muita gente ganhando 200, 300 mil reais de salário, 100 mil, para poder dirigir um trabalho que seria filantrópico. Então os sacerdotes da época não viviam assim, ficavam bem. Eu tenho uma certa, não é admiração, mas eu vejo que a Igreja Católica, ela cobre as necessidades de um padre, e o padre não falta, ele pode comer bem, dormir bem, ele pode viajar, ele pode ter carro para poder sair, um carro paroquial, ele tem a casa, pode viajar de avião se ele quiser, mas nada que esbanje, porque foi uma pessoa separada para aquilo. Deveria ser os pastores assim também, mas existe muita coisa que vocês não sabem, coisas por baixo do pano, coisas que a pessoa oferece, às vezes oferece as ofertas para ele pessoal, então dali tem muita coisa e a maioria a gente sabe que é livre de imposto ali, então para eles vão querer esbanjar mesmo, então tem muita coisa. As igrejas infelizmente ainda tem muita lavagem de dinheiro e o governo brasileiro não sabe disso ainda, ou se sabe passa por cima. Mas não quero falar sobre isso não, estou falando do dízimo, porque Deus criou. Então Deus vê a necessidade que o povo tinha, povo pobre, a pessoa que tinha necessidades, então foi levantado um dirigente, um sacerdote, que ele tinha por parte de Deus o direito e a responsabilidade de poder pegar esses valores e ajudar a distribuir para os necessitados. Então a única forma que Deus criou o dízimo justamente para isso, porque sabia que o mundo iria fazer injustiça cada vez mais com o pobre. Então a responsabilidade de quem pega o dízimo hoje não é construir templos, igrejas, nada disso. É socorrer, nem construir escolas que tem muita gente que tem lugares que fazem escolas, creches, mas pagas. Algumas ainda se limpam ainda de poder fazer ainda de graça ainda para a população. Mas acontece que para eles é obra social por um lado, mas por outro existem várias escolas cristãs que são particulares da igreja. A igreja recebe os dízimos e ofertas, constrói a escola e depois cobra dos pais ainda uma mensalidade, uniforme, muita coisa cara. Tem muito isso no Brasil. Um erro muito grande. Então o dízimo e todos esses dirigentes vão ter que dar conta no mundo espiritual
em relação a isso. Lembra no livro de Apocalipse que está escrito: muitos dirão, Senhor, Senhor, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. E o próprio mundo espiritual olhar para ele e dizer para ele assim: ó, aparta porque eu não te conheço. Então, tem muita gente que já está com um problema muito sério na questão espiritual porque está usando o dízimo de forma errada. Então, Deus criou o dízimo justamente para poder socorrer os necessitados, porque sabia que quem ganhasse não ia querer dividir aquela parte que ganhou. Então, ele precisou de estabelecer os 10% para que pudesse socorrer os de menor renda ou que não ganhavam nada. Infelizmente, os que recebem e retêm esse valor não distribuem da forma certa, tá bom? Então Deus criou o dízimo justamente para isso. Muitas pessoas não perceberam isso hoje e diz fazer a obra do Senhor. O dízimo é para poder fazer a obra do Senhor, tá bom? Então é para a distribuição dos necessitados, aquilo para aqueles que Jesus falou que é para ser distribuído, que ele falou que se quer ver o que ele faz, então órfãos, viúvas, necessitados, presos, tá bom? Então tudo isso é o que o dízimo proporciona. Um abraço.